Bem, então, depois do fim da guerra, os nossos soldados voltam para o Brasil e acabam descendo no Rio de Janeiro, recebidos com toda uma festa e tudo mais. Entretanto, a FEB acabou sendo desmobilizada. Bem, o que a gente geralmente vai ler nos livros de história vai ser que aquela coisa ia ficar meio mal pro governo do Vargas, que era um ditador com tanta simpatia pelo fascismo italiano, e daí de repente você tem esses soldados que lutaram contra o nazifascismo, voltam da Europa e chegam num país que ainda vive uma ditadura quase fascista ou puramente fascista. Então, segundo boa parte dos livros de história que nós lemos sobre esse assunto, esse foi o motivo para desmobilizar a FEB. Quando eu conversei com veteranos, eles trouxeram uma ideia um pouco diferente, que era de que quem estava no alto escalão do exército acreditava que ter uma tropa tão experiente, tão bem treinada quanto a FEB acabaria tirando deles tirando de quem estava no alto escalão a possibilidade de conseguir mais promoções e tal. Então os veteranos da guerra se tornariam uma nova elite militar. Acontece que os soldados da FEB eram geralmente pessoas de origem humilde, eram pessoas de regiões, como é que fala, agrárias, pessoas do campo mesmo porque a elite antes da guerra fez toda uma pressão para que Getúlio declarasse guerra à Alemanha depois dos navios brasileiros que foram afundados. Mas quem acabou indo para a guerra, quem acabou sofrendo, foram esses jovens de origem humilde. Os soldados brasileiros muitas vezes eram colocados na linha de frente para fazer as missões mais difíceis, inclusive não só de infantaria, mas também de aeronáutica. Então os brasileiros estavam lá quase como suicidas. E aí entra a pior parte. Vejam, depois o exército americano, depois da Segunda Guerra, os veteranos receberam do governo uma coisa chamada GI Bill. Era uma espécie de auxílio que era vitalício. Então eles poderiam viver confortavelmente tendo GI Bill. Nos Estados Unidos, no Brasil, os veteranos da guerra não receberam nenhum tipo de benefício. Muitos deles voltaram pro Brasil completamente perturbados por estresse pós-traumático. Por exemplo, o Sr. Eronides, que foi o veterano com o qual eu conversei, ele disse que passou décadas sofrendo neurose de guerra, que provavelmente ele queria se referir ao que hoje é chamado de estresse pós-traumático, né? Então, olha só que absurdo, nem sequer auxílio psicológico esses homens acabaram recebendo. Então, nós tivemos aqui no Brasil algumas questões de memória. Aqui em Curitiba tem o Museu do Expedicionário, coisa desse tipo. Entretanto, eles foram negligenciados pelo exército, negligenciados pela sociedade, enquanto na Itália
eles nunca deixaram de ser lembrados como heróis, principalmente porque, segundo alguns italianos que viveram aquela época, os soldados brasileiros eram muito mais generosos no sentido de compartilhar comida com as pessoas que estavam vivendo em cidades destruídas, coisas desse tipo. O Heronides até dizia que ele tinha. Desculpa, não sei se eu posso falar aqui o nome do veterano com o qual eu conversei, mas que ele tinha até se aproximado de uma família italiana que se tornou quase que uma segunda família para ele. Então houve toda essa proximidade dos civis italianos com os soldados brasileiros. Mas a trágica realidade é que esses homens que fizeram tanto pela luta contra o fascismo acabaram sendo jogados no lixo. E essa é a principal motivação de eu ter feito esse trabalho, de ter preparado esse TCC que eu converti nesse trabalho de estágio, que é para preservar essa história, essas memórias desses cidadãos que não devem jamais ser esquecidos.